Olá pessoal, gravando essa aula aqui para falar um pouco sobre esses três processos, né? Como vocês podem ver aí na tela. Essa primeira aula eu vou falar mais especificamente sobre esse primeiro processo, que é o processo da exclamação. Na próxima aula eu vou falar sobre o processo da interrogação. E esse terceiro processo é um processo que eu adicionei a esses outros dois como um terceiro movimento, né? Um terceiro movimento. Esses primeiros dois movimentos, né, se vocês observarem, eles estão com uma cor diferente, eles estão de vermelho, porque eles são aquilo que esse autor aqui nos coloca, né, o Didi Uberman, nos coloca como os dois primeiros movimentos filosóficos por excelência, né? Então, o primeiro movimento é o da exclamação, mas que, segundo o autor, o movimento filosófico ele não se dá por completo sem a interrogação, né? Então, como vocês podem notar, né, o título do livro é um título que trata do mesmo termo seguido, né, de uma pontuação de exclamação e depois de interrogação, né? Então, somente para reforçar aqui, né, então esses são movimentos filosóficos por excelência, segundo Didi Uberman, né? Então a exclamação é o primeiro deles, mas sem interrogação o movimento não é completo, né? E aí qual é o sentido de exclamação que o autor, o que ele entende, né? O que ele está chamando de exclamação, né? Qual é a ideia em torno dessa palavra, né? Então ele diz que a exclamação é um espanto, né? Então ele fala, eu me espanto diante de uma experiência e mais ainda eu me espanto diante da sua intensidade. Então essa é a primeira ideia assim, que a gente tem que perceber, que é exatamente a exclamação é aquilo que nos ressalta, que nos atravessa, o que nos toca de maneira mais arrebatadora, né? Que nos espanta, que nos toma de assalto, né? E nos captura de alguma maneira com a qual a gente é como se a gente não tivesse um controle sobre isso, né? Então esse é o primeiro movimento. Então essa é a ideia da exclamação. Então a exclamação ela parte exatamente desse estar disposto ou se expor, né, à possibilidade de experiência. E ao se expor, essa experiência nos espanta de alguma forma. Então é ali que a gente estabelece as exclamações. Então, o primeiro exercício, né, interessante que eu gostaria de propor é exatamente o exercício que o próprio Didi faz, né, no livro, que é essa ideia do observar, né, observar essa figura e fazer um exercício. O primeiro exercício que a gente pode pensar é exatamente esse, assim. Qual é a exclamação que a gente estabelece, né, ao observar essa figura? E para estabelecer uma exclamação, a proposição que eu faço aqui é exatamente por onde a gente começa, né? Como que a gente pode observar? O que significa esse observar, né? Então, assim, eu faço a seguinte proposição, né? Que a gente pode começar esse processo de observação realizando uma descrição objetiva, né? Uma descrição objetiva, sem colocar nessa descrição por exemplo, as nossas como que sem colocar nessa descrição como que essa imagem de certa forma nos afeta, né? Como que ela nos atravessa. Então, o primeiro movimento, na verdade, o primeiro movimento é a observação lenta, né? A observação demorada. Então, se demorar diante da imagem, né? Então, fazer uma caminhada pela imagem, entrar em contato com a imagem, experimentando a lentidão, né? Experimentando essa observação que é lenta, essa observação que é demorada, né? Que é
que é detalhada, que é minuciosa. Depois disso, o exercício seria exatamente o de descrever objetivamente aquilo que se viu a partir dessa observação, né? Então, esse seria a proposta para o primeiro exercício, né, em relação a essa ideia para a gente começar a entender como o que seria esse movimento de exclamação, né? Então, deixo aqui a imagem um pouco para vocês observarem. Então, vocês podem pausar a imagem. Então, sugiro aí 3 minutos somente de observação, né? Sugiro também mais... vocês podem também... Eu gosto de fazer esse exercício, eu acho interessante. Vocês podem experimentar fazer essa observação depois dos 3 primeiros minutos. Escolham uma música que vocês gostam. Uma música que de certa forma seja muito interessante ou importante para vocês. E aí coloquem essa música e façam um exercício de observar essa imagem escutando essa música. Então façam esse exercício mais 3 minutos com isso. E tentem perceber como que essa música ela cria uma atmosfera emocional em nós e como que essa atmosfera emocional ela media a nossa observação, a nossa capacidade, né, de observar. Depois desses 2 movimentos, eu peço, né, pensando nessa ideia desse exercício, eu pediria que vocês fizessem a descrição da imagem, como eu falei antes, objetiva, né, sem ainda colocar esses aspectos que eu falei antes, né, por exemplo, das emoções ou das lembranças e por aí vai. Então faça essa descrição objetiva, mas eu também peço, e aí por isso que eu, né, sugeri os 3 minutos observando a imagem de uma certa forma e mais 3 minutos observando a imagem de uma outra forma. Então, assim, eu peço que vocês também, ao descrever a imagem, observem também o próprio processo de escrever essa observação. Tá? Então, esse seria o primeiro exercício em relação à exclamação, esse movimento da exclamação. Tá? Mas aí, assim, a pergunta, né, que a gente pode se fazer agora, e é o que nos interessa, né, no contexto, por exemplo, dos estudos urbanos, né, dos estudos culturais, nessa relação entre buscar, né, compreender a cidade, por exemplo, como linguagem, né, buscar compreender, por exemplo, como é que as práticas artísticas elas podem nos oferecer, né, outras formas de se relacionar, né, de pensar a cidade, né? Então elas podem nos oferecer outros modos de dizer cidade. Então a pergunta, né, que eu faço agora, depois desse exercício de observação dessa imagem, é exatamente essa, assim, como que a cidade participa desse processo? Como que podemos pensar essa ideia da exclamação no nosso entendimento, né, no processo, né, de entendimento sobre a vida urbana contemporânea? Então essa é uma pergunta para a gente fazer né, tentar aí fazer essa ponte, né, estabelecer essa conexão entre uma espécie de sugestão metodológica, né, se assim se pode dizer. Eu não gostaria de usar esse termo, metodologia, mas vamos pensar assim como uma sugestão de processo, né, que são esses movimentos da exclamação e depois da interrogação e depois as reticências, que aí eu vou falar mais na próxima aula sobre isso. Mas no contexto que nos interessa é como que a gente faz essa articulação, como que a gente desdobra isso, né, nessa reflexão sobre a vida urbana contemporânea e sobre como a cidade, o que a gente, né, o entendimento de cidade que a gente gostaria de trabalhar aqui, como que ela participa desse processo, né? E aí eu tenho um encaminhamento em relação a isso, né, talvez uma proposição, né, de encaminhamento em relação a isso, que seria que eu tiro exatamente dessa perspectiva
de espaço, né, de espacialidade, que está no livro Pelo Espaço, uma nova política da espacialidade da Dora Messi. Então, assim, o que é interessante no argumento, né, dessa geógrafa, na verdade, antes só para pontuar, né, Dora Messi, ela nasceu na Inglaterra e ela foi professora durante muitos anos, né, foi uma cientista social, foi uma geógrafa, né, e assim, o que é interessante é que ela foi professora em diversas universidades, por exemplo, ela tinha um interesse muito grande assim pelas questões da geografia cultural, da geografia feminista, do próprio debate sobre a geografia crítico-marxista. E ela, durante muitos anos, ela trabalhou, né, temáticas relacionadas ao desenvolvimento regional, desigualdade, globalização, os conceitos de lugar, por exemplo, e até esse debate sobre a espacialidade, né? Espaço e lugar foram temáticas bastante trabalhadas pela Dori Messi. E aí o que para mim o que é interessante é que ela foi professora, por exemplo, na Nicarágua, na África do Sul, na Venezuela. Então ela foi uma pessoa que circulou bastante pelo mundo, especialmente por esses locais, né, mais que tem questões, né, relacionadas ao desenvolvimento e as temáticas que ela trabalhou de maneira mais intensa, né, essas questões. Mas não é nem em relação a isso que me interessa, né, trazer a Dona Inés para compor essa articulação, né, entre esse movimento filosófico, que é o da exclamação, e como que a gente pode trabalhar esse movimento na questão dos estudos urbanos, por exemplo, né, nessa perspectiva, né, da vida urbana contemporânea, né, nessa perspectiva da cidade como linguagem e por aí vai. Então, o que é interessante para mim é quando a Dora Messi ela fala assim, né, para mim é frequentemente através da reflexão sobre um acontecimento comum, algo aparentemente insignificante, que chegam a novos entendimentos teóricos. E aí ela arremata, né, essa ideia dizendo que a teoria surge da vida. Então a primeira vez que eu li isso foi transformador, né? Transformador, essa espécie de inversão de processo, né? Eu já tenho um certo tempo que eu estou bastante preocupado, né, em compreender e também experimentar outros modos de fazer acadêmico, né? Então, quando eu vejo, né, uma frase como essa, né, a teoria surge da vida, isso, de certa forma, me chega com muita potência, exatamente porque ela é uma inversão desse fazer acadêmico tradicional e clássico que a gente está acostumado, né, que começa pela revisão bibliográfica, pelo referencial teórico, né, e depois é que a gente vai com essa lente do referencial teórico, é que a gente vai observar e explicar o mundo, né? Então, o que era interessante, essa proposta da Dora Messi, é exatamente uma espécie de inversão disso, né? Então, é o acontecimento comum, sabe? O que aparentemente é insignificante, ou seja, para ela era a escala do seu cotidiano, né? É essa a trajetória, né? E aí ela vai dizer que, assim, para mim, qual é a grande questão, né, em relação a além dessa ressalva que eu acabei de fazer, né, em relação a essa inversão no movimento de produção de um conhecimento, a outra coisa que a gente pode ficar pensando, que aí faz muito sentido em relação ao entendimento que ela vai colocar para a gente, vai compartilhar com a gente em relação ao espaço, a gente pode pensar o seguinte, ela fala assim, a teoria surge da vida. Correto? Correto. Vamos partir desse pressuposto. Mas aí é o seguinte,
a gente sabe que não existe uma única vida, certo? A gente sabe que não existe uma única vida, existem diversas vidas, existe uma multiplicidade de vidas, né? Então esse é o termo, inclusive, né? Multiplicidade, porque o espaço para Doni Messer, ele não é uma superfície onde as coisas acontecem. O espaço para Doni Messer, ele é um encontro de trajetórias, né? Ou seja, ele é um encontro de histórias de vida, né? Um encontro de experiências espaciais. Então, para Doni Messer, o espaço ele é isso, ele é uma multiplicidade e um encontro de trajetórias. E aí, o que eu trouxe esse exemplo, né, que ela fala na página 175, 176, eu trouxe esse exemplo do trem, né, da personagem do trem, né. Então, eu vou ler para vocês, 576, um trechinho só, para a gente ver como que é interessante entender um pouco desse argumento dela em relação a essa ideia do espaço como multiplicidade e encontro de trajetórias. Porque isso é um fundamento interessante que nos ajuda a olhar para a cidade, né? Ajuda a pensar a cidade de uma outra forma, né? Então, ao invés de pensar a cidade, por exemplo, como palco, né? Essa ideia de cidade que é muito próxima a essa ideia de espaço mais tradicional, né? Como uma superfície onde as coisas acontecem, e essas coisas acontecem de maneira articulada, sincrônica, como se tivesse sempre um regente ali marcando sincronicamente o movimento da orquestra. Então, o Doni Messer vai falar, primeiro ela vai falar isso, né, esse espaço com multiplicidade, encontro de trajetórias, depois ela vai falar que essa ideia de movimento e essa ideia de processo, essa ideia de trajetória, elas não são necessariamente síncronas, né? Não são necessariamente articuladas, onde está tudo pontuado. E aí, esse exemplo do trem é super interessante para a gente entender um pouco disso, né? Ela fala, né? Vou ler o exemplo aqui, né? Então ela fala, a Doni Messer, ela fazia, né? A sua trajetória cotidiana era de trem, né? De Milton Keynes para Londres e vice-versa, né? Era o trajeto que as pessoas faziam normalmente no cotidiano, naquela região. E aí ela fala, né? Mas dessa vez você não está apenas viajando através, né, ou cruzando o espaço, né, essa ideia do espaço como uma superfície onde as coisas acontecem. Então, ela fala, na medida em que o espaço é produto de relações sociais, você também está ajudando, né, embora de maneira muito sutil, a alterar o espaço. Você é parte do processo constante de estabelecer e quebrar elos, que é um elemento na constituição de você mesmo, né? De você mesmo, de Londres, né? E de Milton Keynes. Então, assim, você está em Londres. Quando você entra no trem, você sai de Londres, mas Londres continua a existir, né? Todas as histórias de vida e experiências espaciais e trajetórias que estavam acontecendo em Londres enquanto você estava lá, não deixaram de existir quando você pegou o trem e foi em direção ao Milton Keynes. Da mesma forma como dentro do trem, há inúmeras outras trajetórias acontecendo ali. Da mesma forma como as trajetórias que estão acontecendo em Milton Keynes, elas estão acontecendo a despeito de você ter chegado lá ainda ou não, né? E aí, o que é interessante é exatamente essa ideia de que você não está viajando através do espaço, né? Mas você está modificando exatamente porque você é um componente, é uma trajetória a mais em cada um dessas esferas, né? Dessas instâncias, né? Se assim podemos dizer. Então, ela fala que esse movimento ele não é apenas espacial, mas ele é temporal também, né? Então, assim, a Londres que você deixou para trás há meia hora, né? Não é a Londres de agora, ela já se alterou. Vidas foram impulsionadas, investimentos e desinvestimentos foram feitos, começou a chover, por exemplo, né? Uma reunião, por exemplo, que estava acontecendo em algum prédio foi interrompida, alguém pescou um peixe lá no canal, e por aí vai. Ou seja, as trajetórias e histórias, elas não param,
Elas continuam em movimento e, consequentemente, as transformações continuam acontecendo, né? E a mesma coisa ela fala, Milton Keynes está em movimento antes até de você chegar lá, né? Então, quando você chega num lugar, você se associa a esse encontro de trajetórias. Então, é muito bonita essa ideia de que ela fala, né, que o lugar é uma coleção de histórias entrelaçadas, né? É isso que o lugar é feito, né? E aí, a ressalva que eu faço nesse exemplo do trem é exatamente essa. Quando você entra no trem, então essa é uma problematização que ela faz, né? Exatamente nessa ideia do espaço como movimento também, não somente uma coisa congelada, é que normalmente se a gente entende o espaço exatamente como essa sincronia, né, e superfície, e de que você está viajando, né, através, né, do espaço, cruzando o espaço, né, esse espaço como o espaço, né, das narrativas de conquista, né, a Dori Messi, ela lembra, né, ou seja, a partir dessa sua experiência cotidiana, ela traz um outro elemento para ajudar ela a pensar, a compor esse movimento que ela está fazendo, né, de pontuar essas questões. Então ela fala uma passagem famosa, né, em Raymond Williams, que ela fala, ele tá num trem e capta um quadro, né, uma mulher de avental curvada para limpar a vala com um bastão. Então ela fala, para o passageiro do trem, ela estará fazendo isso para sempre. Ela é apanhada naquele instante, quase que imobilizada. Talvez ela esteja fazendo isso e assim que, né, tipo, passou, né, você passou, cruzou aquela pessoa, você continuou sua jornada e a jornada dela também continua. Então, assim, talvez depois que ela terminar de limpar, ela vai trancar, vai fechar as coisas em casa, vai visitar sua irmã, vai pro cinema, ou vai no supermercado, ou vai em qualquer outra coisa. A vida dela continua e ela não está presa no tempo. Essa é uma ideia importante em relação a essa proposição da Dori Messi, né? Então, ela fala que você está viajando, né, através de trajetórias, né? Então, você está naquele trem viajando não através do espaço como superfície. Você está viajando através de trajetórias. Então, uma coisa importante, né? Se a gente está falando de trajetórias, a gente, nesse exemplo que eu acabei de dar, a gente pode observar 3 trajetórias, né? A gente tem uma primeira trajetória, né, que é a Dory, ou seja, a pessoa física, né? Todos nós somos pessoa física e pessoa jurídica, né? Então, eu, por exemplo, Carlos, pessoa física, professor Queiroz, pessoa jurídica, né? Então, a Dory, por isso que eu separei aqui Dory e Messi, né? Somente para exemplificar a diferenciação entre essas duas pessoas, né? Então, vamos, né, imaginar que a Dory é a pessoa, e não a professora, não a geógrafa, né? A pessoa que vai lá todo dia, sai de uma cidade, pega o seu trem e vai para outra, e ela tá lá com o seu cotidiano cheio de histórias, né, trajetórias, compondo trajetórias e trajetórias, atravessando trajetórias e por aí vai. Ao refletir sobre isso, Dori Messi a Dori, né, ela tem vamos dizer assim, ela tem um repertório intelectual, um repertório cultural, um repertório estético, né? Então ela lembra, lembrei ao observar, né, da janela do trem, tudo aquilo que se passa enquanto o trem vai, ela lembrou dessa passagem do Raymond Williams que fala exatamente de algo relacionado a isso. Então, essa trajetória 2, né, ou seja, a trajetória que diz respeito a uma memória de algum repertório que ela tem, né, um repertório literário, por exemplo, ela traz para começar a compor, né, começar a adensar o seu processo de exclamação sobre a sua própria experiência cotidiana. Então, primeira coisa, observar, né? Observar a sua experiência cotidiana, observar a sua trajetória cotidiana. Dali, alguma coisa se exclama, né? Por exemplo, as pessoas que passam, né? Pelas quais você passa
e depois você não sabe qual é a continuidade da vida dessas pessoas. É um instante congelado no tempo, entre aspas. Então ela lembra de algo que fala exatamente sobre isso. E a trajetória 3 é a Massey, né, a pessoa jurídica, que faz exatamente toda essa articulação, todo esse arranjo teórico, né, e propõe um outro entendimento sobre o espaço. Então você tem aí três trajetórias se encontrando, né? Então é importante a gente observar que todos nós temos essas trajetórias, todos nós somos essas trajetórias, todos nós somos pessoa física com os nossos repertórios e nós podemos fazer esse movimento, né, que é da exclamação indo em direção a uma interrogação. Né? Então eu trouxe aqui como exemplo, né, para a gente fazer uma experiência de observação. Eu não consigo aqui nessa apresentação abrir esses links, mas então eu vou deixar os links, né, disponíveis para que vocês abram, né, esses dois links, que são os links exatamente do trajeto Milton Keynes Londres e da estação principal, né, de chegada em Londres. Eu vou deixar os links, então eu peço que vocês façam esse exercício de abrir. Né? Então, o primeiro link você consegue ter uma visão, né, de cima do próprio mapa. Só para vocês terem uma noção, esse trajeto ele dura em torno de 1 hora de trem, mais ou menos. E aqui vocês, nessa segunda imagem, vocês conseguem, né, pelo Street View, conseguem dar uma volta no quarteirão, né, entrar na estação e percebam que esse exemplo do trem que a Dora Messi fala, que está lá no Raymond Williams, que está lá no relato da sua experiência cotidiana, ele também se presentifica no Google Street View, por exemplo. Então, o Google Street View é como se fosse o texto do Raymond Williams nos tempos atuais, em que você vê uma série de pessoas congeladas na imagem com seus rostos borrados, né, por uma questão de direito de imagem. Mas um exercício que a gente poderia fazer, né, e pensar é exatamente esse. Como eu poderia imaginar a continuidade de trajetória dessas pessoas, né, que ficaram congeladas ali no frame dessa imagem? Então, façam esse exercício, né, de observação e de exclamação a partir daí. Escolham qual é esse sujeito capturado pela imagem que mais chama a atenção de vocês e pensem como seria, imagina, né, o que essa pessoa está fazendo, para onde ela vai, qual é o próximo passo na trajetória dela. Tá? Então isso é um exercício bacana para a gente fazer, tá bom? Mas assim, no fim das contas, respondendo a primeira pergunta de antes, né, que era como que a gente pode, né, como que a exclamação entra nesse movimento de buscar entender, né, as questões da cidade, né, a vida urbana contemporânea, é exatamente essa. O recorte, né, que eu faço e a proposta que eu faço é exatamente essa, a escala do cotidiano. Pegando tudo isso que eu acabei de falar sobre Dora Messi, é a escala do cotidiano, entendendo o cotidiano exatamente como né, essa escala do cotidiano é o que? É uma experiência, né, que a gente tem com um lugar num dado momento e num dado contexto. Então, é uma relação espaço-temporal. Então, essa seria a escala do cotidiano. Então, assim, cotidiano, então, nada mais é do que o recorte espaço-temporal dos muitos percursos, né, que a gente faz regularmente. Então, por exemplo, o que é que a gente faz todos os dias e onde? Né? Isso é o mais importante. Né? Então, o que a gente faz e onde a gente faz todos os dias. É um exemplo de sistematização do que, quando a gente fala cotidiano, parece que é uma coisa muito abstrata. Né? Mas a gente pode sistematizar esses fluxos em algumas escalas temporais, em alguns recortes temporais, espaços temporais. Né? Então, o que a gente faz todos os dias? Né? Quais são os percursos que a gente faz diariamente? E para onde? O que fazemos semanalmente, por exemplo, e para onde? E mensalmente, e aí vai, pode extrapolar até infinito. Tá? Mas eu sugiro a ficar somente
diariamente, semanalmente, talvez mensalmente, e talvez tenha uma aqui que eu não coloquei, mas uma outra reflexão também importante é assim, qual é o percurso que a gente nunca fez, né? Qual o percurso que a gente poderia, se a gente fosse escolher, que a gente poderia fazer na cidade que fosse um percurso inusitado, né? Exatamente para nos permitir explorar a cidade para além das nossas rotinas, né? Para além do nosso cotidiano. Então esse seria um outro exercício interessante para ser feito, né? Então, falando então um pouco sobre essa relação, né, da exclamação, a vida urbana contemporânea como mote, né, desse movimento de exclamação e a escala cotidiana como sendo o cenário, né, a ser considerado e observado. Eu vou compartilhar com vocês, muito brevemente, exemplos da minha experiência que eu tive em 2017 em Portugal, quando eu fui fazer o meu pós-doutorado. Então, um dos resultados do meu pós-doutorado foi a escrita desse livro, Corporema, por uma geografia bailarina. E eu trouxe aqui somente para mostrar para vocês um aspecto de como eu fiz algo semelhante a isso que a Dora Messi coloca, né? Semelhante a esse movimento das 3 trajetórias. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês um exemplo disso, né? De como que isso pode ser feito na prática, né? Então eu trouxe a explicação da Dora Messi, mostrei para vocês como que ela fez esse movimento dela. Então o cotidiano dela, Milton Keynes, Londres. Qual era o contexto? Era de trem, né? Então não era ônibus, não era carro, não era bicicleta, não era, enfim, era trem. Então essa era a realidade dela, né? As viagens de trem. E daí ela lembrou do Raymond Williams e por aí vai. E eu trouxe ainda mais um elemento que é essa coisa do Google Street View, enfim. Ou seja, o exercício interessante para se pensar, tudo que eu estou falando aqui não é somente o que eu estou falando que é importante observar, mas o como está sendo dito, né? O como a explicação está sendo feita, porque é exatamente o como nos ajuda a pensar numa estrutura de processo, né? Mesmo que essa estrutura seja uma estrutura aberta, que ela possa ser invertida, possa ser apropriada, ajustada e por aí vai. Mas tem um encaminhamento de um compasso, né, de um processo, de como que isso pode ser feito. Então, eu vou compartilhar com vocês a experiência que eu tive lá. Uma parte dela, na verdade, né, porque foram narrativas uma série de narrativas que eu produzi a partir dessa minha relação com a cidade. Então, eu vou compartilhar apenas uma delas, né, que foi a experiência que eu tive com a cidade, digamos assim, os elementos que eu escolhi para compor, né, essa exclamação dessa experiência foram músicas, né? Então, e a experiência que eu tive foi uma experiência, se eu posso dizer assim, foi uma experiência de solidão, foi uma experiência, né, aquela experiência que todo migrante passa no início, né, que é exatamente essa experiência da solidão, do isolamento, da dificuldade, né, de estabelecer relações, da dificuldade de ser aceito como parte, né, da comunidade, por aí vai. Então, eu começo essa parte do livro falando colocando exatamente essa questão, né, quando a morada não se faz casa. Então, essa diferença entre a morada, né, como o edifício, né, como as 4 paredes, o concreto, né, o tijolo, a pedra, enfim, a soleira da porta, né, a maçaneta, e a diferença do que é que a gente considera realmente casa, né? Dizem que casa é onde nosso coração está, né? Então, existe claramente uma diferença entre morada e casa. E aí eu começo, mais na frente também eu vou deixar os links, né, pelo mesmo problema dos anteriores, os links eu não consigo abrir aqui na apresentação, né, na hora que eu estou gravando. Então eu vou deixar
também a lista dos links dessas referências musicais aqui, ou de parte delas, para que vocês possam ouvir, talvez, se quiserem. Então, eu começo, né, como, vamos dizer assim, epígrafe, né, desse primeiro bloco de narrativa, exatamente esse trecho do Pedro Abrunhosa, que inclusive é declamado pela Maria Bethânia, que é o link do vídeo que eu vou deixar para vocês antes dela começar a música. Então é belíssimo esse trecho desse poema, né, que fala de que serve ter um mapa se um fim está traçado, né? De que serve a terra vista se o barco está parado? De que serve ter a chave se a porta está aberta? Para que servem as palavras se a casa está deserta? Então, todos esses elementos que eu fui trazendo em relação a essa paisagem sonora, né? Inclusive o título do próximo trecho é exatamente essa, né? Paisagem sonora de um povo triste. Então, foi uma experiência corpográfica, né? Afetiva, emocional, de tristeza, né? De solidão, de isolamento. Então, inclusive tem um livro que me ajudou muito, né? A pensar nessa escrita, né, narrativa, ensaística, poética, que chama Cidade e Solidão. Vou deixar o link também, a referência depois para vocês. Chama Cidade e Solidão. Mas eu começo então a primeira música, né, do Chico Buarque, do Gilberto Gil. Todos vocês devem conhecer. Depois, né, eu vou ler rapidamente aqui, página 219 e 220. Então, eu falo, né, essas foram as minhas corpografias bracarenses, né, bracarense porque é de Braga, o nome da cidade que eu morei lá, 2017. Então, essas foram as minhas corpografias bracarenses, né, tristes, indiferentes, solitárias. Isso não significa dizer, em absoluto, que estou qualificando o lugar em si. De fato, penso que isso não existe, né? O valor das coisas não estão nelas mesmas, está na relação que a gente estabelece com elas, e essa relação, daí, olha a Dorimécia o que ela fala, né? O lugar, o espaço como esse encontro de trajetória. Então, as relações que a gente estabelece, elas são sempre contextuais, ou seja, elas sempre ocorrem num onde e num quando. E esse onde e esse quando, ao mudarem, muda também essas relações. Então, por isso que essas corpografias, elas foram, né, tristes, indiferentes, solitárias, nesse contexto, naquele momento. E hoje eu já tive outras, eu vou deixar para vocês também o link de outras, de dois produtos, de outras duas experiências que eu tive depois, e é outra relação com o lugar, porque é outro momento, enfim. Então, assim, importante isso, né? Então, as narrativas, elas são como um eco, né? É um eco, no fim das contas, é isso. O valor que a gente atribui às coisas está muito mais ligado a quem somos, né? Quando olhamos, quando experienciamos as coisas, do que propriamente as coisas em si. Então, isso é importante, né? Então, assim, por isso que o verso, né, dessa música, eu vou deixar o link para vocês depois, né, numa tradução livre, ela sabe que nós sangramos o mesmo. Essa música é belíssima, né, e fala exatamente a indiferença também foi algo muito marcante para mim. Então, quando eu trago essa relação, né, será que ela não sabe que a gente sangra igual, né, tipo, todos nós somos iguais. Inclusive tem até uma cena muito interessante de um filme que tem o Wagner Moura e o Lázaro Ramos, esqueci o nome do filme agora, que o Lázaro Ramos questiona exatamente essa, chama Boca o personagem, né? Ele fala, uma das coisas que ele fala, a gente não sangra igual quando a gente apanha e tudo mais, porque o personagem do Wagner Moura ficava chamando ele, você é um negro, não sei o quê. E, enfim, eu lembrei dessa cena agora, inclusive. Mas é interessante porque fala exatamente disso, né? Todos nós sangramos igual. Então, por que as nossas relações, né? Por que as nossas trajetórias precisam ser ou são, né, pautadas pela indiferença, né?
Então isso é algo que ainda que me incomoda muito nas reflexões sobre a cidade como esse lugar que produz isso, né? Que fabrica essa indiferença no nosso cotidiano. Então, assim, em se tratando de pensar a cidade como esse lugar da indiferença, ao invés do convívio efetivo da diferença, isso seria, por assim dizer, uma de nossas maiores feiuras como gesto humano. Feiuras porque é o exemplo aqui do Orwell, né? Se todo mundo não é uma beleza, então ninguém é. Então, essa é a ideia de que, no fim das contas, eu estou querendo dizer, né? Então, todos nós somos, na diferença, iguais, né? Então, essa é a ideia. Então, talvez por isso, por esse motivo, poderei por diversas vezes, quando cheguei a conversar com amigos sobre minha infelicidade, os mesmos sugeriram mudar de cidade, né? O fato é que eu não queria, a exemplo do que eu observei, ir para outra cidade, né? No caso, Porto ou Lisboa, e fazer da minha experiência com aquele lugar a experiência do gueto, né? Que é muito comum que acontece quando você migra, né? Ou seja, eu não queria ser um brasileiro no meio de brasileiros, né? A pesquisa que eu queria fazer é exatamente essa pesquisa da relação com o lugar, né? E com tudo aquilo que aquele lugar, naquele momento, naquele contexto, me provoca como experiência. Então, então se a minha experiência foi essa, foi essa. Eu não queria, é essa a experiência que eu estou tendo, então eu vou mudar de lugar, eu vou ficar andando só com brasileiros, porque isso vai me gerar segurança. Não, não era esse o objetivo da pesquisa, né? Então, é isso. Continuando aqui. Então, para mim, assim, o princípio da pesquisa é exatamente esse, porque é o princípio de como eu entendo a cidade, ou pelo menos como ela deveria ser, né? Deveria, bem entre aspas, né? Mas é o entendimento de cidade pela qual eu acredito, né? Que é essa ideia da cidade, por exemplo, né? Como esse lugar de troca efetiva, de partilha, né? De interlocução igualitária. Então, na medida da intensidade que eu gostaria, do tempo que eu tive, isso não foi possível, né? Então, sim, todos nós sangramos igual. Foi nesse sentido que a melodia, né, do Sim, que é esse... Aqui embaixo tem, né, a descrição, né? Vocês podem ver depois com mais calma. E ela me trouxe uma série de outras canções, né? Todas elas, de algum modo, me falavam desse sentimento que foi ficando cada vez mais forte, o de voltar para casa. Então, eu estou me referindo, por exemplo, Não Existe Amor em SP, do Criolo, né? Especialmente, né, quando ele fala devolva a minha vida, né, e morra afogado em seu próprio mar de fel, aqui ninguém vai para o céu, me dê um gole de vida. Aí desse processo, então qual foi a terceira trajetória, exemplo daquelas três lá do Dani Messi, né? Desse processo, eu escrevi 2 poemas, eu não vou compartilhar aqui, senão não vai dar tempo. Mas vou deixar o link do livro, porque se vocês quiserem, tá logo na sequência, né? 2 poemas, né? O Mais Amor, por Favor e O Amor é Importante, onde eu descrevo a minha Braga, né? Fruto das minhas andanças e observâncias. Então, isso é importante. Então, na sequência que eu deixo com vocês, né? Como eu falei antes, né? O link, né, da música cantada pela Maria Bethânia, que ela no começo declama o poema do Pedro Abrunhosa, né, que é um cantor e compositor português. Aqui eu vou deixar para vocês uma série de imagens, né, do Eduardo Hopper, que foi um artista, um pintor, bastante conhecido por mais famoso, né, mais reconhecido por exatamente pintar, né, cenários urbanos e rurais e essa relação, né, da solidão. Então vou deixar também o link aqui porque eu não consigo abrir, para vocês olharem depois. Aqui é a música, né, do que eu mencionei antes, vou deixar o link também. Passando a música do Criolo. E aqui eu deixo, né, para finalizar essa parte aqui, né, das referências, né, musicais. Na verdade, aqui eu vou deixar na verdade é uma série de 6 vídeos, nesse primeiro aqui do lado esquerdo, e nesse segundo é um outro vídeo, que eles são resultado de trabalhos feitos em Portugal também, então vocês vão perceber que é uma outra relação com o lugar, né? É uma outra corpografia, né? Então esse da esquerda aqui é uma série de 6 vídeos produzidos numa residência artística que eu participei. Então vou deixar também o texto
o link do texto que explica esse processo. E isso foi em 2021, final de 2021, novembro e dezembro. E esse outro foi agora em 2022, de abril a maio, esse da direita. Então vou deixar esse material para vocês verem como que a relação, né, muda e, consequentemente, muda o que a gente diz dos lugares a partir de como muda a nossa relação com eles. Tá bom? Então, encerramos por enquanto a aula sobre a exclamação. Obrigado.